tanto pela manhã como também na parte da noite, nós vamos aprofundar essa temática, a lâmpada do corpo. E eu quero tomar por base o mesmo versículo que vocês leram na devocional pela manhã, que se encontra no Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, o apóstolo e evangelista, capítulo 6 de Mateus, versículos 22 e 23. Então nós vamos ler, depois eu vou fazer uma oração, e a partir da explicação deste texto, nós vamos entrar no tema de cosmovisão. Então Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, porque a luz do teu Espírito, através do Santo Evangelho, iluminou os olhos do nosso coração para vermos a tua luz, para conhecermos a verdade que provém do Senhor, que é o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida e também o Deus que nos redimiu. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja bondoso para conosco, porque tu és bom, e nos conceda ainda mais desta luz bendita, por meio da ação do Espírito Santo, que é o único que pode nos libertar das trevas do nosso pecado. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, para a tua glória, ilumine os nossos olhos espirituais e aclare diante de nós a tua santa palavra, e que por meio dela a glória do Senhor venha resplandecer em nossa vida, de modo que sejamos aquilo para o qual fomos criados, a imagem e a semelhança do Deus Criador. Assim nós te pedimos, ó Deus, suplicando as tuas bênçãos e reconhecendo que nenhuma delas pode nos ser dada por merecimento, pois somos pecadores. Sendo assim, ó Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, purifica-nos, Senhor, de toda a nossa iniquidade e dá-nos, Senhor, estas bênçãos que provêm exclusivamente da tua graça. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para situarmos aqui primeiramente o contexto destes dois versículos, nós estamos aqui em um sermão pregado por Jesus, chamado Sermão da Montanha. Este evangelho que foi escrito, que foi registrado por Mateus, ele se caracteriza por algumas coisas particulares que aparecem apenas em Mateus. E uma delas, o fato de Mateus apresentar Jesus como um grande mestre. Jesus é o verdadeiro mestre da palavra de Deus, aquele que vem ensinar o povo de Deus a respeito da verdade do reino dos céus. Ele não apenas é apresentado como alguém que veio cumprir uma ordem ou uma missão. Isto aparece em todos os evangelhos. Jesus tinha uma missão, ele veio para dar a sua vida por nós, mas além desta missão, ele tinha outros papéis igualmente importantes. Um deles é de ser mestre. Por isso Mateus compara muito Jesus a Moisés. Moisés foi o grande mestre do povo de Deus no Antigo Testamento, que foi usado pelo Senhor para dar ao povo de Deus a lei, os mandamentos, a instrução, a fim de constituir aquele povo como uma nação, estabelecendo-os na terra prometida e dando a eles princípios para viver em todas as áreas. Jesus, ele é um mestre superior a Moisés, e esta é uma das teses que são apresentadas no Evangelho de Mateus. E como o evangelista faz isso? Geralmente as pessoas leem a Bíblia como palavra de Deus, e de fato ela é, mas esquecem que é a palavra de Deus em forma de literatura. Então elas esquecem de ler a Bíblia como literatura. E toda literatura tem um estilo, um gênero literário, ela tem uma estrutura literária, e estas coisas enriquecem e nos dão melhor e maior compreensão da leitura bíblica, para podermos extrair de maneira mais precisa, de maneira mais detalhada, a palavra de Deus aqui revelada. Então Mateus, ele nos apresenta Jesus como este grande mestre, que veio cumprir a lei e os profetas. Tudo aquilo que fora prometido no Antigo Testamento, Jesus é o cumprimento.
E aí, ao lermos Mateus, esta expressão ela é enfatizada, ela é repetida. Sempre Mateus coloca assim: estas coisas aconteceram para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele cita o profeta. Querem ver? Olhem, por exemplo, no versículo 22 do capítulo 1. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Veja, Jesus é o cumprimento da profecia. Continuando, no capítulo 2, no versículo 5. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Olha só, Jesus cumpriu a profecia ao nascer em Belém. Continuando, no versículo 15 ainda do capítulo 2, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ainda no capítulo 2, no versículo 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. No versículo 25, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Percebam, isso é uma estratégia literária, que é a ênfase. Não é que Mateus era uma pessoa que não tinha imaginação para inventar uma outra frase. Por que ele repete tantas vezes a mesma frase? Para colocar, aqui está um tema importante, aqui está uma ideia importante, prestem atenção nisso. Jesus não é uma pessoa qualquer, ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E aí, quando nós chegamos no Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão de Jesus apresentado neste Evangelho, veja o que está lá no capítulo 5, verso 17. Se alguém quiser e puder, leia para mim Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Está vendo? Mateus vai repetindo, estas coisas aconteceram para se cumprir, estas coisas aconteceram para se cumprir, e agora Jesus declara: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus, de toda a revelação das Escrituras. Uma segunda ideia muito importante, antes de chegarmos aqui no Sermão da Montanha, é que Jesus cumpre esta palavra de Deus como grande rei. No primeiro versículo que abre este Evangelho, está escrito: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Quem foi Davi? O grande rei. Vocês sabiam que o personagem principal do Antigo Testamento é Davi? Todo o Antigo Testamento, ele é uma construção até chegar em Davi. Deus prometeu que levantaria uma semente nova, vinda da mulher, para restaurar aquilo que foi perdido com a queda. E esta semente foi levantada através da linhagem de Sem, da qual veio Abraão, e de Abraão Deus havia prometido a ele que daria à sua descendência a terra prometida, e eles governariam aquela terra. E a descendência possui a terra por meio de Josué. Nós temos um período de caos, de bagunça, que foi o período dos juízes, e Deus, para colocar ordem e cumprir sua promessa, levanta um grande rei, que não foi infiel como Saul, o rei Davi. E aí, depois de Davi, as coisas começam a se desandar. Salomão peca, os filhos de Davi, os descendentes de Davi vão pecando, e o reino vai diminuindo, e os profetas começam a profetizar: o Senhor enviará de novo um rei como Davi, o Senhor enviará um novo Davi, virá um novo Davi. E aí vem Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, o cumprimento da profecia de 2 Samuel capítulo 7, quando Deus disse a Davi que jamais faltará sucessor ao teu trono, e da tua casa virá um rei, com quem farei uma aliança eterna, ele governará sobre todos os povos. Este rei que é profetizado por Davi no Salmo 110, que seria um rei sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o cumprimento de toda a palavra de Deus, e ele o é de forma especial, porque ele é o grande rei que restaura a comunhão de Deus com os homens. Ele é o grande Davi, o
filho de Davi que veio ao mundo para governar em Israel, mas também para governar abençoando todas as nações da terra, como havia sido prometido a Abraão, lá em Gênesis 12:3, quando Deus disse assim: em ti, Abraão, na tua semente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é este. E como rei, o que um rei precisa para ser rei? De muitas coisas, né? Mas o que seria o principal para um rei reinar? O que será que um rei precisa para reinar? Oi? Mas o que ele reina sobre o quê? Um reino. Então ele veio trazer o reino. Esta é a mensagem. A promessa de Deus se cumpriu. Essa promessa, toda ela se resume no fato de Deus enviar um grande rei que vai tirar-nos do império das trevas, do domínio do rei mau, que é Satanás, e nos colocar debaixo de um reino de amor, do domínio de um rei que é santo e bom, que é Jesus. E ele então inaugurará o seu reino. E esta é a palavra que Jesus pregava. Vejam lá no capítulo 4 o que Jesus pregava. Alguém lê, por favor, o versículo 23 do capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus ele pregava o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. São 3 atividades do ministério de Jesus, que são resumidas aqui e aparecem mais vezes no Evangelho. Quais são as principais atividades do ministério de Jesus? Vocês conseguiram identificar? Aí no capítulo 4, verso 23. Quais eram as atividades? Ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e curar. Qual a diferença de pregar para ensinar? Parece a mesma coisa, não é verdade? Mas não são as mesmas atividades. A pregação, a palavra pregar aqui é a palavra querigma, que significa o anúncio. É como um arauto que fica no alto de uma torre anunciando que vem algo lá de longe, ou perigo ou bênção. Então Jesus ele anunciava ao povo: olha, o reino está chegando, venham e se arrependam, ouçam o evangelho e sejam salvos. A pregação tem este caráter mais de uma proclamação autorizada da palavra de Deus, da mensagem de Deus. E o ensino é a explicação disso. O que significa este reino? Como eu posso entrar neste reino? Quais são os requisitos para isso? Então, o evangelho vai mostrar Jesus pregando, anunciando, falando às pessoas deste reino, e depois ele ensina, ele explica com detalhes sobre o reino. E para confirmar o reino, que o reino de fato é real, que o reino vem de Deus, o que ele faz? Qual é a confirmação? O selo de autenticidade: milagres. É por isso que os milagres não foram dados a todos os crentes. Quais os crentes que podem fazer milagres? Que podem, que têm autoridade para falar: eu te ordeno, levanta e anda. Só os apóstolos. Está lá no capítulo 12. Jesus, colocando as mãos sobre os apóstolos, deu a eles autoridade para expulsar demônios, para curar, etc, etc. E aí lá em 2 Coríntios 12:12, o apóstolo Paulo fala: as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda forma de sinais e demonstrações de poder. Então Jesus, para mostrar que ele era o cumprimento do Antigo Testamento, que ele era o rei Davi que fora prometido, que a palavra dele vinha de Deus, ele dava um testemunho, um sinal. O que é um sinal? Um milagre que tinha um significado, que autenticava o que ele falava. Então ele pregava, ensinava e fazia milagres. Vocês sabem qual que era o milagre principal que fora anunciado pelos profetas, que o filho de Davi, o Messias, faria? Que nunca alguém fez esse milagre no Antigo Testamento, só no Novo Testamento aparece alguém fazendo, e quem fez primeiramente foi Jesus. Vocês sabem? Tem a ver com o texto que nós lemos.
Dá vista aos cegos. Só o Messias faria isso. Está lá em Isaías 55, que o Messias viria e ele daria vista aos cegos. Por quê? O que significa esse sinal? Ele estava em trevas, sem entendimento, sem compreensão da verdade, e que Deus então, pelo Espírito Santo e pela vinda do Messias, que é a luz de Deus que veio ao mundo, conforme as profecias de Isaías, a terra que jazia em trevas agora viu grande luz, que é o Messias. Então ele daria vista aos cegos para mostrar, de um lado, a cegueira espiritual do povo, e de outro lado, a dádiva do Evangelho do Reino para tirá-los das trevas para a luz. Então os milagres são sinais, eles têm um significado. Eles servem para autenticar a pregação e ensino de Jesus, e eles significam o que Jesus estava fazendo. Então, todas as vezes que você estiver lendo o Evangelho e aparecer um milagre, saiba que aquele milagre não está ali por acaso, ele tem um significado. Por exemplo, o Evangelho de João, ele nos fala dos milagres de Jesus. Quantos milagres aparecem em João? Quem acertar aí, vamos ver. Quantos milagres? Fala um número bem bíblico, você vai acertar. 7, pronto. Olha que interessante, por que João escolheu 7 milagres? Porque cada milagre servia para contar alguma verdade sobre quem Jesus era. Se você pegar lá em João e ler sobre os 7 milagres, começando no capítulo 2, quando ele transforma água em vinho, até o capítulo 12, quando ele ressuscita Lázaro, cada um dos 7 milagres conta uma verdade sobre quem Jesus é. Agora pegando Mateus, voltando para Mateus, ele vai nos mostrar que Jesus, ele pregava, anunciava o Evangelho, fazia milagres que davam testemunho da veracidade da pregação, e aí quando as pessoas decidiam segui-lo como discípulos, ele se assentava e passava a ensinar. Pregação, milagres e ensino. Ele não é o grande mestre semelhante a Moisés? Quantos livros Moisés escreveu da parte de Deus? Quantos livros Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quantos sermões Jesus pregou em Mateus? Quantos livros Moisés escreveu? E quantos sermões Jesus pregou? 5. Percebam que nada é por acaso na Bíblia. Da mesma forma como Moisés deu 5 livros da lei, Jesus, ele ensinou sobre quem ele é, o rei, sobre o que ele veio trazer, o reino, com 5 grandes sermões. 5 grandes sermões. E os demais registros do Evangelho são ilustrações do sermão. Por exemplo, o primeiro sermão, que é o Sermão do Monte, ensina-nos a respeito de quem são os cidadãos do reino e qual é a missão deles. E aí os capítulos que vêm depois deste sermão são ilustrações disso, por meio de milagres e por meio de diálogos de Jesus com pessoas. Então vejam só, quando você lê o Sermão da Montanha, já leu o Sermão da Montanha? Todos já leram? Quando você lê, como você se sente? É fácil viver aquele padrão ali? Dar outra face? Se alguém quiser demandar por você, você não vai brigar com a pessoa? Orar por quem te persegue? Ser tão puro em seu coração que nem os seus olhos desejam coisas que são pecaminosas? Tem jeito de a gente andar naquele sermão? Como você se sente ao ler o Sermão da Montanha? Como você se sente? Sabe como que Mateus nos escreve? Depois de ler o Sermão da Montanha, capítulo 8, Jesus desce do monte, o que ele encontra? Um leproso. Aquele leproso sou eu e você. Aí aquele leproso fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Porque eu não tenho jeito não. Depois de ouvir isso aí, não tem jeito para mim não. Aí o que Jesus responde? Quero, seja limpo. E tendo dito isso, tocou e ele foi purificado. Então percebam, os milagres que vão acontecendo são ilustrações vivas do que Jesus acabou de ensinar. Aquele leproso então recebeu a promessa do Sermão do Monte, a bem-aventurança, que quer dizer alguém abençoado. Então vamos entender estes sermões. Cada um destes sermões, desses 5 sermões, nos ensinam sobre o reino dos céus,
Que reino é esse que Jesus veio trazer? Este reino se compara com os reinos medievais? Este reino parece com os reinos da antiguidade? Como que eram os reinos antigos? O rei era um guerreiro poderoso, muito forte, geralmente alguém que era habilidoso na guerra, que destruía os outros povos, que oprimia, que conquistava. Assim é o reino de Jesus, o reino dos céus? Não. Então como que é este rei e este reino? Primeiro ele explica quem são os cidadãos do reino, são os bem-aventurados. Qual é a missão deles? Ser sal e luz. Como eles cumprem essa missão? Andando na lei de Deus. Mas o cristão precisa andar na lei do Senhor? Precisa, mas ele não anda na lei para ser salvo. É porque ele já foi salvo, porque ele vive de acordo com a lei. Só que ele não anda na lei como os escribas e fariseus. Mateus 5, verso 20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Eles andam com o coração purificado. Eles purificam o coração. Eles andam com desejo de amor até pelos seus inimigos. Aí ele vai explicando. Eles andam sendo aperfeiçoados por Deus. Aí Jesus conclui isso lá em Mateus 5, 48. Qual é a conclusão? Como que os crentes devem andar? Mateus 5, 48. Alguém leia para a gente. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então é fácil, não é fácil? Graças a Deus que o verbo ser aí não está no modo imperativo. Os adolescentes estão estudando gramática. Para que serve o modo imperativo do verbo? Para dar uma ordem, mas aí não é imperativo, graças a Deus. Aí é um indicativo. Para que serve o modo indicativo do verbo? Para descrever uma realidade, ou que passou, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Descreve algo. Então aí é um indicativo futuro. Talvez a tradução poderia ser: portanto vós sereis. Jesus está dizendo então não uma ordem, mas uma promessa. Aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la. Vocês serão perfeitos, porque o Pai é perfeito. E o capítulo 6? Finalmente eu cheguei no capítulo 6. Não estava enrolando não, tá? Eu estava explicando bem explicadinho. Já que são 5 palavras, para a palestra eu posso explicar bem explicadinho. O capítulo 6 vai mostrar como receber essa promessa. Como Deus aperfeiçoa os seus filhos para que eles sejam sal e luz. Como Deus transforma a nossa vida para que cumpramos nossa missão como cidadãos do reino. Como que Deus faz isso? Primeiro, Ele vai nos santificar, fazendo crescer em nós a obra do Espírito Santo. E segundo, Ele vai nos santificar, mortificando, anulando em nós a obra do nosso velho homem. A Bíblia não fala que há um velho homem em nós? Você sabe o nome desse velho homem? Alguém sabe o nome dele? Adão. É o Adão que está dentro de nós, né? Nosso pecado original, aquilo que nós recebemos lá de Adão, a Bíblia chama de velho homem. Então esse Adão tem que morrer para que Jesus viva em nós. Então o capítulo 6 explica como Deus faz isso em nós, como Deus nos aperfeiçoa em santidade. Do versículo 1 a 18, nós podemos resumir essa primeira parte da vida piedosa, como Deus nos torna piedosos. E aí Jesus dá 3 exemplos da vida piedosa. O princípio geral está no capítulo 6, verso 1. Alguém lê, por favor, o capítulo 6, verso 1. Ele chama a vida piedosa de justiça. Como que nós praticamos nossa justiça? 6:1. Tardai em exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então nós vamos praticar a piedade na presença de Deus, não diante dos homens. Como? Sendo caridosos, ele fala da esmola, amando o nosso próximo, praticando a caridade. Segundo, tendo uma vida de comunhão com Deus pela oração. Então, praticando a vida de oração. E aí ele nos fala o que devemos evitar na oração. Não orem como os fariseus, que são hipócritas, nem como gentios que não conhecem a Deus, mas vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensina a orar. E terceiro, renegando a vontade da nossa carne. Aí ele fala no jejum, amando o próximo, buscando comunhão com Deus e renunciando à nossa carne. Nisto nós crescemos em aperfeiçoamento, em santidade. Mas o que a gente tem que evitar? Qual que é o grande perigo
que nós devemos evitar. A partir do versículo 19 até o final, versículo 34, ele fala do perigo, e o perigo é um só. Vamos ver quem consegue identificar o perigo aí. Dos versos 19 a 34. Qual é o grande perigo que ameaça o aperfeiçoamento dos crentes? Talvez a palavra que é o perigo não apareça, mas a ideia está aí. Eu vou falar para vocês, é o mundo, as coisas dessa vida que nos atraem e nos tiram da comunhão com Deus. O problema é o mundo. E o mundo nos atrai em 3 dimensões, 3 níveis. Ele nos atrai no coração, que é a parte mais profunda. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele nos atrai em nossos pensamentos, nossa mente. E ele nos atrai em nossas ações, nos tornando escravos dele. Então nós devemos evitar o mundo, purificando o nosso coração, purificando os nossos pensamentos e purificando nossas práticas, nossas atitudes, não nos deixando escravizar pela ansiedade, pelo desejo das coisas do mundo. Então cuidado com a ansiedade, é a escravidão do mundo. E é neste contexto, queridos, que aparecem os versos 22 e 23, quando Jesus ele usa estas metáforas, estas figuras, a metáfora da lâmpada, dos olhos, da luz e das trevas. São 4 figuras, na verdade. Então, veja, ele diz assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, olhos e lâmpada é uma metáfora com a mesma realidade. Os olhos e a lâmpada, elas têm a ver com o nosso corpo, são uma parte do nosso corpo. E aqui, Jesus usa esta metáfora da lâmpada e dos olhos para figurar, para representar a nossa mente. Então, aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nos dá alegria ou medo, a maneira como nossa mente vê as coisas, isso haverá de conduzir os nossos pensamentos e, por sua vez, isso haverá de conduzir nossas decisões e a nossa vida. Então é muito importante cuidar da nossa mente, da maneira como nós pensamos. Jesus aqui usa uma linguagem figurada, não é verdade? Mas essa mesma verdade aparece de forma mais direta na carta de Paulo aos Romanos. Alguém lê, por favor, Romanos 12, versos 1 e 2. E outra pessoa também, Paulo trata deste assunto em Filipenses capítulo 4, verso 8. Romanos 12, 1 e 2 e Filipenses 4, 8. Pode ler. Paulo está fazendo aqui um apelo aos crentes. Irmãos, eu rogo para vocês, por causa das misericórdias de Deus, por causa do plano de Deus gracioso que alcançou vocês, que esse plano que alcançou vocês se reflita em uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente daquela dos ímpios. Que vocês não pensem mais como eles pensam, que vocês não tenham mais a mesma maneira de enxergar a realidade, de tomar decisões, as mesmas crenças, convicções e desejos que eles. Vocês agora estão debaixo da misericórdia de Deus, do Evangelho. Então a mente de vocês tem que ser renovada. Filipenses 4,8, outro texto que fala dessa mudança de mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso. Então nós devemos pensar de acordo com a verdade, com a justiça, com a bondade, com aquilo que vem de Deus. Nós temos que ter uma mente direcionada por Deus, já que nós pertencemos a Ele, já que as misericórdias do Senhor nos alcançaram, nossa mente tem que ser transformada, tem que ser impactada por isso. Percebam então, queridos irmãos, que Jesus compara a mente
a uma lâmpada. Porque de fato é assim, nós tomamos decisões, e tem até uma forma de representar isso em revistas em quadrinhos, desenhos animados, quando um personagem do desenho da revista tem uma ideia. Como que é representada a ideia? Não é uma lâmpadazinha assim, uma luz? É lá aquela palavra do Arquimedes, é eureka, acende a lâmpada. Então, a lâmpada são as ideias, é a mente produz ideias. Ela produz ideias por meio de várias faculdades que a nossa mente tem. Faculdades são diferentes funções da mente. Por exemplo, a mente tem a faculdade da imaginação, nós imaginamos, não é verdade? Por exemplo, existe na realidade cavalo? Cavalo existe, não existe? Existe na realidade chifre? Chifre existe. E cavalo com chifre existe? Não, mas de onde que veio o unicórnio? Imaginação. Eu pego duas coisas que existem junto. Existe mulher, existe peixe, eu imagino uma sereia. Então a mente imagina, ela cria, ela imagina, ela raciocina, ela pega princípios, cria conclusões, então ela tem a capacidade de raciocínio lógico, de fantasiar coisas. A mente tem a capacidade de acreditar, de ter convicções. Nós acreditamos em coisas. Por exemplo, nós acreditamos que o sol vai nascer amanhã. Isso não é uma crença? Ah, mas a ciência prova. Como que a ciência prova? As leis científicas são crenças, não são coisas, não são leis matemáticas. Imagina, eu sei que é igual a 2, isso é lógico. Mas por que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Por que a gente sabe? Porque ele sempre nasceu, mas ele sempre nasceu, sempre existiu o sol. A gente sabe se ele vai ser destruído, quando que ele vai ser? Não sabemos, é uma crença, uma convicção de que as leis da natureza vão sempre acontecer. Por isso que Deus, para mostrar que as leis da natureza são convicções baseadas em hábitos, Deus as sustenta em milagres. Eu sei que se eu subir, se eu entrar na água, existe uma lei chamada lei do empuxo e eu vou afundar. Não existe isso? Mas por que Jesus andou sobre as águas? Por que ele não afundou? Porque essas leis nós aprendemos por meio de hábitos, elas não são necessárias. Deus as governa e Deus pode suspendê-las. O sol existe, enquanto ele existe, Deus mantém nascendo todos os dias, mas haverá um dia que Deus haverá de destruir o sol. A Bíblia nos fala disso. Porque essas coisas acontecem, nós percebemos, nós temos o hábito de vê-las acontecerem sempre, e nós cremos que elas vão ser sempre assim. É uma crença. Então a mente tem a capacidade de crer em coisas. As pessoas creem nas coisas, e às vezes até confunde crenças com razão. Razão é matemática e lógica. Ciência não é razão pura. Ciência parte de induções, de generalizações. Agora que falou aqui alguém que deu aula de filosofia, não pastor. Ciência não se baseia em lógica. Ciência se baseia em induções, em generalizações. Você vê a mesma coisa várias vezes e tem uma generalização. E aí, para quem sabe um pouco de matemática, qualquer número dividido ao infinito, qual é o resultado? Maior número. Pega 100 bilhões, divide por infinito. Quem é a idade da matemática? Quanto que é qualquer número dividido por infinito? 0. Então, o que isso significa? Por mais que a generalização seja baseada em muitas observações, já que os eventos são infinitos, a gama maior de observações não aumenta a probabilidade, ela continua sendo 0. Então é uma crença. Nós cremos que as coisas vão ser sempre assim. Isso é uma crença. A ciência é baseada em crença, não é baseada em razão. Quem ensina que a ciência é baseada em razão não sabe o que é ciência, né? Ainda está lá no século XVIII, achando que a ciência é aquilo lá que o Francis Bacon ensinou. Ainda não leu, não se atualizou, chegou nem no século XX. Quanto mais no XXI. Ciência é crença. Então nós cremos que as coisas vão acontecer sempre. Né? Nós cremos. A mente que faz essas projeções, de projeto. A gente não faz projeto na nossa vida. Ano que vem, né, com o Lula aí governando, pode ser que a poupança fique, as aplicações fiquem ruins, pode ser isso, então o dólar vai subir, vou comprar dólar, mas o padre, não é assim que os economistas fazem, eles fazem projeções e falam, aplica nisso, não aplica naquilo, tira seu dinheiro daqui, coloca ali, mas é 100% certo? Não dá para saber, se estoura uma guerra em algum lugar, e se um chinês solta um vírus aí no mundo de novo, chinês não é um vírus aí do você é xenófobo. Se aparece um vírus aí, muda tudo. São projeções, são crenças, baseadas, obviamente, em alguns dados da realidade, mas que não tem 100%, não tem certeza. Não tem como dizer 1 mais 1 igual a 2. Matemática é
certeza. Lógica é certeza. Ciência, projeção, crenças. Então a mente é capaz disso, ela é capaz de ter crenças, de ter imaginação, de ter fantasia, de raciocinar, de chegar à conclusão. Só que tudo aquilo que a mente produz é igualmente bom. Aí Jesus compara os resultados que uma mente produz a dois tipos de luzes. E a metáfora da luz aqui é uma metáfora muito antiga na história da humanidade. É a metáfora do pensamento. Os estudantes aí vão lembrar que ocorreu uma época na história da humanidade que surgiram alguns pensadores que diziam assim: os nossos pensamentos são pensamentos que vão iluminar a humanidade. E aí eles receberam o nome de iluministas. Já ouviram falar desses caras? Os iluministas, eles começaram na Inglaterra, os primeiros iluministas, né, igual John Locke. Depois se tornaram mais fortes na língua francesa, né, na Suíça, Rousseau, na França, Diderot, Montesquieu, Voltaire, e depois esse movimento termina lá na Alemanha, né, no Aufklärung, né, o iluminismo alemão, com Kant, Hegel, os iluministas. Nós temos a luz, nós sabemos a verdade. Só que aqui está dizendo que a luz, olha que coisa interessante, Jesus agora faz uma metáfora que ao mesmo tempo é um paradoxo, porque há uma ideia que a mente produz, há um tipo de pensamento que a mente produz, que é uma luz que ao invés de dar luz, luminosidade, ela escurece o ambiente. Olha o que ele diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Que a nossa mente, a lâmpada do nosso corpo, produz pensamentos, que são luz, são os pensamentos. Mas há pensamentos que ao invés de iluminar, escurecem. Caso a luz que é em ti sejam trevas, como a sua vida estará em trevas? Por quê? Se uma pessoa está convencida da mentira, tem como livrá-la disso? Se ela está convencida que ela ganhou um filhotinho de jacaré, que ela vai criar aquele jacaré com todo carinho, dando carne para ele todo dia, e que vai criá-lo debaixo da cama dela, e aquele jacaré nunca vai atacá-la. Tem como convencer essa pessoa que ela vai perder um pé ou uma mão um dia? Ela está convencida dessa bobagem. Um dia ela vai calçar o sapato e vai ficar sem pé, porque o jacaré está lá debaixo. Ela não vai saber diferenciar o pezinho de porco, ela dá do pezinho dela, né? Porque o instinto desse animal não é ser domesticado, ele vai atacar uma hora. Tem animal que você domestica, tem animal que você não domestica. E eu não usei esse exemplo do jacaré em vão, né? Você sabe quem usou esse exemplo? Tipo, o jacaré não pode ser domesticado? Você já viu esse exemplo em algum lugar? Você já leu o livro de Jó? É o exemplo que Deus usa para poder colocar Jó no seu devido lugar. Ô Jó, pega um jacaré e domestica, põe a mão na boca dele e fala: quer filho, quer totó? Domestica um jacaré? Por que eu criei o jacaré para ser domesticado, para não ser domesticado, e criei um cavalo, que até diante de uma lança ele se joga e se mata pelo seu domador? Está numa guerra, qual era a principal arma de guerra na antiguidade? O cavalo. Você ia com o cavalo para cima da linha de batalha e o cavalo não se acovardava, ele se lançava, morria. Já viram aqueles filmes de faroeste? Quem que é o primeiro a tomar tiro? É o cavalo. Já viram o cavalo? O cavalo está nem dando tiro nele, ele vai para cima. Agora vai pegar o jacaré e ensinar ele a ser doméstico. Aí vou domesticar um jacaré para atacar os inimigos. Ele vai atacar você primeiro, não está mais perto. Então Deus fala isso para Jó, né? Eu criei cada coisa para a sua devida forma. Só que se uma pessoa tiver um pensamento que é contrário àquilo que Deus criou e tentar colocar aquilo na cabeça, não, o contrário vai dar certo. Essa luz é trevas. Qual é o resultado? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Pegando esse exemplo para qualquer área, se uma pessoa começa a acreditar que os princípios que Deus estabeleceu para o gênero humano são falsos, que eu posso estabelecer outros, o que vai acontecer? Essa luz é trevas. Quão grandes trevas serão? Se a pessoa entende que os princípios que Deus estabeleceu para a família são criações do homem, eu posso criar outros. É uma luz, é um pensamento, que é treva. Quão grandes trevas serão? Vai dar problema. É igual domesticar jacaré, não vai dar certo. Se há algo que Deus criou, se há um princípio que Deus estabeleceu e nós não compreendemos e tentamos de fato ter pensamentos que vão tentar mudar aquilo que Deus fez, isso não vai mudar a realidade, só vai trazer trevas sobre nós. A
A realidade continua sendo a mesma, mas as trevas serão muito grandes. Quão grandes trevas serão? Tudo isso que nós explicamos, agora chegamos a um final, um ponto final, isso é cosmovisão. O que é cosmovisão? Eu comecei da Bíblia para ir para os conceitos, porque talvez ficaria parecendo uma aula de filosofia se eu começasse com os conceitos para depois pegar a Bíblia. E poderia até parecer, o pastor está forçando a filosofia na Bíblia. Vejam que não é a filosofia que está sendo colocada na Bíblia, é que a Bíblia nos fala daquilo que os filósofos depois descobriram. Eles pensaram, raciocinaram e descobriram. Só que os filósofos descobriram com erros e acertos. E a Bíblia é infalível, é sem erros. Todos nós pensamos, raciocinamos, decidimos e finalmente agimos com base em crenças, valores, convicções e ideias que estão na nossa mente. Então cuidado com as suas ideias, porque se as suas ideias forem trevas, você estará em trevas, você se colocará em uma situação perigosa. E de onde vêm nossas ideias? É interessante, queridos, que a maioria das nossas ideias, elas vêm da nossa cultura. Sabia disso? Da nossa cultura. Isso eu quero dizer que são ideias que nós não chegamos a elas por uma conclusão nossa, mas que nos foram dadas e nós recebemos de forma automática. Nós apenas acreditamos nelas. Vamos a alguns exemplos para vocês verem se não é assim? Veja, se um estudante se prepara para passar em medicina na Unicamp, difícil, não é verdade? E ele faz todo o esforço, a família o apoia, ele faz todo o esforço, e ele estuda bastante, se dedica, não é um estudante ruim, não é uma pessoa irresponsável, uma pessoa dedicada, e falta um décimo e ele não passa. O que acontece, não acontece? Tem o que passa por um décimo e tem o que não passa por um décimo. Ele é o que não passa por um décimo. Ele vai ficar frustrado, não vai? Mas é comum ouvirmos falar que essas pessoas que não passaram por um décimo, elas tiram a sua própria vida, isso é comum. Embora está acontecendo mais, antigamente a gente não ouvia disso, está acontecendo isso, né? Suicídio de jovens e adolescentes, que é um sintoma ruim de nossa época, mas isso não é tão comum, não é verdade? Agora, já ouviram falar que isso é muito comum no Japão? Quando um estudante japonês se frustra academicamente, e no Japão é o seguinte, se é uma família maior, os pais escolhem aquele filho que tem mais destaque acadêmico para fazer faculdade, porque no Japão não são todos que fazem faculdade. Você pode trabalhar na fábrica, pelo serviço, você vai ter uma vida digna. Então a faculdade é só para aqueles que têm, digamos assim, um perfil acadêmico, que tem de fato uma característica de ser uma pessoa muito estudiosa, que gosta de fato de estudar, que gosta de fato de debruçar-se nos estudos. Senão você faz um curso técnico e vai viver bem, uma vida muito digna. Então, aquele filho que vai para a universidade, se ele frustra a família, geralmente ele tira a vida. O que leva um estudante no Japão a tirar a sua vida por uma frustração acadêmica? E o mesmo não acontece em países, por exemplo, como os países da América Latina, como o Brasil. Não é uma crença que está na cabeça dele, que ele desonrou a família, uma crença que no Japão remonta a tempos antigos, desde os samurais, que se um samurai de alguma forma desonrasse sua família, o seu senhor, o seu shogun, ele mesmo pegava a sua espada e praticava o arikiri, que é o suicídio. Olha que cultura tão radical, não é verdade? Se eu desonrei minha família, eu tenho que tirar minha vida. Mas isso é da cultura. Pensem bem. Imaginem que uma esposa de alguns irmãos, uma irmã aqui, diga para o seu esposo: estou indo para a padaria para comprar pão, logo pela manhã. Isso é estranho? Agora imagine que isso aconteça no Irã. A esposa acorda de manhã e diz para o marido: estou indo para a padaria comprar pão. Isso acontece lá? De jeito nenhum, as mulheres não podem sair acompanhadas, ainda mais se não estiverem totalmente cobertas, com a sua burca. Por que na cultura islâmica a mulher ela tem uma vida tão regrada, tão restrita, tão fechada? Por causa da visão de mundo que eles têm sobre a mulher, sobre o homem, sobre o papel de cada um. Um outro exemplo, pegando as tribos indígenas, e o mesmo acontecia na Grécia Antiga, na cidade lá de Esparta. Alguém já viu aquele filme 300? Esse tipo de situação acontece lá naquele filme 300. Uma criança nasce numa família nossa,
e ela nasce com defeito físico, probleminha congênito, ela nasce com o pezinho tortinho. O que a família vai fazer com essa criança? Uma família evangélica vai criá-la. E aí, numa tribo indígena ou na cidade de Esparta, vão matá-la. Porque em uma cultura, uma criança com defeito físico tem que ser morta e na outra ela tem que ser amada e cuidada. Cosmovisão. Eu ainda não estou entrando na questão de julgar as cosmovisões. Lá na escola, na academia, na faculdade, é ensinado que todas as formas de cultura são igualmente válidas, menos a cristã, mas todas as outras são válidas. Não é isso que é ensinado? Agora, será que a gente pode dizer, olha, uma cultura que mata uma criança que nasce com defeito físico é má? Será que a gente tem autoridade para dizer isso? Tem ou não tem? Temos. De onde vem essa autoridade? Daquele que criou as crianças, de Deus, da palavra. E quando uma cultura diz matar uma criança que nasce com defeito físico é bom, isso é um tipo de pensamento, uma luz que na verdade é trevas. E se a luz que é em ti são trevas, que grandes trevas estarão estas pessoas. Outra coisa, agora uma coisa que nos toca. Para uma pessoa que nasce lá no Sudeste Asiático, lá no Nepal, naqueles países lá que tem uma religião muito antimaterialista, ter uma boa casa, uma boa roupa, um bom carro, isso importa? Não. E para nós ocidentais? O sucesso econômico, acadêmico e financeiro é algo importante para nós? Então veja, isso são aspectos de cosmovisões. Cosmovisões, portanto, dando agora a definição técnica que apareceu lá naquele texto que eu mandei para vocês, é um esquema conceitual, isto é, nossa mente ela é cheia de conceitos, de palavras, palavras pelas quais nós resumimos a realidade. Um esquema conceitual fundamentado em crenças religiosas. Então, até um ateu é religioso. Por exemplo, ele tem a crença religiosa de que não há um Deus, mas que o princípio que governa todas as coisas é a ciência, a matéria. Então, para ele, o princípio religioso da vida dele é a matéria. É o que explica tudo, é o acaso. Então, crenças fundamentadas, ou melhor, um esquema conceitual fundamentado em crenças religiosas, pela qual a pessoa interpreta a realidade. Só que este esquema geralmente é inconsciente. Ele nos leva a tomar decisões, ele nos leva a ter ideias, ele nos leva a ter noções das coisas, mas ele é inconsciente. Vou dar um exemplo agora. Não fique com raiva de mim, tá, gente? Eu já dei esse exemplo da igreja, teve uma irmã que ficou muito brava comigo. Eu não fiquei bravo com ela, não, mas eu vou tocar um pouquinho na ferida, talvez. Vamos olhar aqui. A Bíblia nos ensina a maneira e o papel do homem e da mulher. Nos ensina isso? Nos ensina. O papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Não é verdade? E na Bíblia é ensinado que o homem, o macho, ele deve ser o provedor financeiro da casa, mas não deve se envolver nos serviços domésticos. Enquanto a mulher, ela é aquela que auxilia o homem e ela se envolve nos serviços domésticos. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu nunca li esse versículo, mas parece que as pessoas creem assim, não parece? Vejam só, se eu perguntar para as mulheres aqui, quantos homens, maridos das irmãs, participam dos deveres domésticos? Tem algumas, né? Mas também, não vou perguntar não, mas não há também aqueles que não participam? E vejam, quanto mais velhos são estes homens, mais a situação da pesquisa vai ser um número cada vez maior de homens que não participam em relação a homens que participam. Isso é uma parte da nossa cosmovisão do papel do homem e do papel da mulher? Sim. De onde vem isso? Vem da Bíblia? Vem da Bíblia? Depois que Jesus ressuscitou, qual foi a primeira obra que ele fez? Apareceu para o discípulo fazer o quê? Comida. Jesus estava na praia cozinhando para os discípulos. Homem faz comida? Não sei os de hoje, mas o meu Jesus fazia. Ele foi garçom, cozinheiro, serviu as mesas, deve ter até lavado os pratos. Porque ele não lavou os pés, ele não fez o papel feminino de escravo, que era lavar os pés, preparar as coisas. Então veja, a Bíblia ensina o papel do homem, o papel fora da casa? Não.
Mas de onde que vem isso? Então não vem da cosmovisão bíblica, vem de qual cosmovisão? Romana. Nós somos muito romanos no que diz respeito aos papéis do homem e da mulher. O pater famílias, o machão, ele não é bíblico, ele é romano. Porque a figura masculina na Bíblia é de um pastor servo. Vejam só, pegando de novo na figurinha nossa, né? Porque a gente está com esse negócio aí da defesa da família conservadora, né? Igual teve até um candidato a presidente que era defensor da tradicional família divorciada. Que ele estava na terceira esposa. Eu sei que tradicional família ele defendia, né? Não sou petista, não. Eu sou um crítico da sociedade, da hipocrisia social. Porque que tradicional família é essa? A tradicional família divorciada. Eu sou defensor da família brasileira. Mas como? Que família? Você está na terceira mulher novinha e tal? Que família que é essa? Essa família aí não é muito bíblica, não, né? Nós se falar dos patriarcas de Salomão, a tradicional família salomônica. Então vamos voltar aqui. Essas ideias a gente toma conservadorismo. Conservadorismo do quê? O que está sendo conservado? O ensino da cosmovisão bíblica ou de uma cosmovisão pagã, tradicional, greco-romana? Quem é mais velho aí? Já ouviu falar de Chico Buarque Holanda? Quem é mais velho? Chico Buarque Holanda tem uma música que expressa essa visão do papel da mulher e do homem. Ele cantava assim, né? Com a voz tão ruim quanto a minha. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Virem para os seus maridos, orgulho e glória de Atenas. Já ouviram essa música? Depois, ouçam essa música. A música não é boa não, mas a letra é. Preste atenção na poesia, na letra. Vejam como a mulher é descrita. Se não parece muito mais do que aconteceu nas famílias tradicionais brasileiras, do que o que a Bíblia ensina. Na visão nossa, uma mulher tem participação ativa nas decisões da família? No passado era assim, um homem, mulher, eu vou tomar essa decisão, você permite? É assim que o homem tem que fazer? Mas agir é assim ensinado ou não? Vocês se lembram quando Jacó, olha só, quem mandou Jacó? Deus apareceu para Jacó e falou assim: Jacó, sai da casa do seu sogro e volta para a terra dos seus pais. Deus não apareceu para ele e mandou ele fazer isso. Qual foi a primeira atitude de Jacó? Pedir autorização para a esposa. Foi a primeira atitude dele. E como que ele pede autorização para a esposa? Não é que ela mandava nele, mas é um time. Jacó mostrou que é um time. Quando Isaú falou assim: vem meu irmão, vem comigo. Ele falou: não, eu vou no passo do gato das crianças, eu vou acompanhar minha família. Você pode ser correndo na frente. Ele falou o seguinte: esposas, eu quero que nós saiamos daqui. Por quê? Primeiro, Deus me falou. Deus é mais importante que vocês do que Deus me falou. Segundo, olha para o pai de vocês. Eu sei que aqui é a família de vocês, é o pai de vocês, mas o pai de vocês, não é falando mal não, ele já não olha bem para mim. Já perceberam? Perceberam. E ele tem sido desonesto com vocês, porque eu trabalhei aqui 14 anos com vocês, mas ele deu dinheiro para vocês? Dó seu ele deu? Não, ele bolsou. E ele já 10 vezes mudou meu salário. Ele está roubando toda a herança dos nossos filhos, dos filhos seu e meu. E ela, de fato, o papai está fazendo isso. Então, o que vocês acham? Vai, Jacó, vamos para ontem, armar a mudança. O papai vai estar fazendo errado, não pode ser assim. Então, veja, este era um homem livre. Diante da orientação de Deus, ele pastoreou suas esposas, deu a elas razões bíblicas, deu a elas razões circunstanciais e as chamou para junto com ele tomar a decisão. Ele disse: mulher, eu sou homem, eu mando aqui, vem comigo. Ele fez isso? Não, porque o homem governa a esposa como Cristo governa a igreja. Jesus já bateu na porta da sua casa no domingo, aquele dia que você estava lá pecando, preguiçoso no querer a igreja. Pai, que a igreja pode ser miserável. Jesus fez isso? Não, então ele não governa a gente assim, governa. Então por que o homem governa a mulher assim às vezes? Porque ele está seguindo padrões romanos, não padrões bíblicos, padrões pagãos, do patriarcado pagão, não do patriarcado bíblico. São dois tipos de patriarcado diferentes. Um governo masculino pela força, paganismo. Um governo masculino pela sabedoria, do líder sério, bíblico. Dois tipos de governo diferentes. Um governo cujo modelo são os imperadores cruéis, implacáveis, ou um governo cujo modelo é Cristo. Bem diferente, não é verdade? Reino de Deus, reino de César. Não é diferente? Homem que segue César, que espelha César em sua casa, homem que espelha Cristo em sua casa. Diferente? Então percebam, queridos irmãos,
como a cosmovisão vai moldar nossos pensamentos, e a partir dos nossos pensamentos, a maneira como enxergamos as coisas, sentimos, reagimos e tomamos nossas decisões. Vejam só, um homem que foi criado num ambiente do machismo de nossa cultura, e ele dá uma ordem à sua esposa, e a esposa foi criada em um ambiente de uma cosmovisão moderna, porque ela viu filmes, ela viu séries, ela foi na escola, ela foi na faculdade. Como que vai terminar esse casamento? Como quase 50% dos casamentos têm terminado, dentro e fora da igreja. Como que termina? No divórcio. Como resolver esse problema de cosmovisão? Ó, o feminismo está errado, o machismo está errado, quem está certo é Deus, vamos para a Bíblia. Porque o homem vai chegar e falando assim: eu quero que essa mulher seja igual a minha mãe que era mulher de verdade, minha mãe não tinha nenhuma vaidade. Já ouviram falar da história da mãe dele, ela chamava Amélia. Aí ele quer que a mulher seja igual a mãe dele. Aí a mulher fala: não, eu quero que esse homem seja igual aos outros colegas da faculdade, né? Eles, pai de pet, tem mundo da Pomerânia, eles são abertos, eles são jovens assim, muito alegres, né? Bem alegres, está demais. Então eu quero. Vai bater? Não vai dar divórcio. Não vai. Então, você tem que ter os pensamentos de Deus, e você também tem que ter os pensamentos de Deus. Quando a mente for tratada, vocês vão se adequar. Só que nós vamos ver isso amanhã. Para a mente ser tratada, a mente tem algo que está por trás dela, a parte inconsciente do homem, a parte mais profunda do homem, que é o coração. Ele precisa de um coração transformado, porque até a maneira de sentir é moldada pela cosmovisão. Um homem cuja esposa não corresponde às suas expectativas do que seria uma esposa, ele se sente magoado. E uma esposa cujo marido não corresponde às suas expectativas do que é um marido, também se sente magoado. Como a visão de marido foi construída na mente das mulheres mais modernas? O que é um marido para uma mulher moderna? Mulher moderna, eu falo daquelas que foram moldadas lá pelos desenhos da Disney, da década de 80, 90. O príncipe. E homem é príncipe? Uai, eu nunca vi esse príncipe, não. O Shrek é a pós-moderna. Está vendo? Eles não são mais modernos, são pós-modernos. A crença moderna é que o homem é um príncipe. E a esposa, o ápice do relacionamento, é o casamento. A celebração máxima do feminismo, a cerimônia de casamento. Não tem coisa mais feminista do que a cerimônia de casamento na igreja. Por que não é a celebração feminina? Tem alguma coisa a ver com o casamento bíblico, a cerimônia que nós praticamos? Não. O casamento bíblico é a mulher espera e o noivo entra. Jesus é que veio. O casamento feminista, todo mundo espera para a noiva entrar. Não precisa nem de Deus, não precisa da noiva. Não precisa nem do pastor falar nada. A noiva entrou, pronto. Completou-se o clímax. Porque de onde vem aquela cerimônia? A gente acha que a cerimônia vem de tempos imemoriais. Não, a cerimônia foi inventada no século XX. Ela vem da Disney, vem de Hollywood, vem dos desenhos, vem do feminismo moderno, do feminismo romântico. Hoje não, hoje até aquilo que o feminismo construiu está desconstruindo. Né? A gente está vendo que não é conservadorismo? Eu estou querendo conservar uma coisa moderna, não é o que é bíblico. Aquele tipo de visão de uma mulher, princesa, de um homem príncipe, mulher entrando, isso não é bíblico, isso é moderno. A mulher vai para o casamento com essa expectativa, né? Isso é princesa. Né? E é tão feminista o negócio que o cara tem que falir para fazer uma cerimônia daquela. Né? Ele tem que trabalhar 20, não é nem 7, 14 anos igual o Jacó, ele tem que trabalhar 30 anos para juntar, para fazer a cerimônia, para entrar no casamento endividado, pagar a cerimônia. Ele quebra para fazer, porque aquilo ali é um casamento todo, tá bom? E o pessoal aí das classes sociais aí, da mídia, formadores de opiniões, eles acham isso tão importante que eles fazem uma atrás da outra, com pessoas diferentes. Né? O Roberto Justo, não posso falar, não gravando, tem um apresentador aí que já fez umas 50, né? E outros, né? Um que tem o nome de jogador de futebol, né? Não sei o que, Júnior, na verdade das laranjas, também já fez uns 30, né? Então, vejam, queridos, como a cosmovisão ela vai moldar a maneira de pensarmos, a maneira de decidirmos, e isso é pré-teórico, nós não teorizamos, está lá em nós. Isso entrou em nós, pela nossa família, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, hoje, principalmente pelas mídias. As mídias formam nossa mente, e nós somos inocentes e não percebemos que essas ideias que
formam nossas convicções têm um fundamento religioso. Todas elas têm um fundamento religioso. E elas são de tal maneira abrangentes que toda a nossa vida será dirigida e condicionada por aquilo que está lá na nossa mente, por aquilo que pensamos. E nós vamos valorizar algo bem e mal de acordo com esses princípios. É por isso que, ao estudarmos o que a Bíblia nos ensina sobre cosmovisão, nós estamos fazendo um exercício de psicologia mesmo, de terapia, mas de terapia bíblica, de percebermos por que eu penso assim, se esse pensamento está errado, e se ele está errado, como substituí-lo pelo pensamento certo, e na medida em que Deus me dê graça para pensar de maneira correta, como isso vai mudar a forma de me sentir, a forma de me expressar, a forma de decidir, a forma de viver.